Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo receitas de docinhos, de recheio, receita de bolo, prensando bolo. Vai ser um vídeo com bastante informação. Daí eu peço que vocês já vão se inscrevendo no canal, dando like. Ajuda a gente aí porque, gente, editar vídeo é bem cansativo. Eu não imaginava que era tão dificilzinho assim. Então, agora eu tô fazendo um brigadeiro de ninho, né? Daí foi uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, uma colher de chá de margarina e 60 gramas de leite ninho. Daí eu tô mexendo para dissolver e eu levei ao fogo. Eu levei em fogo médio, depois eu baixei para o mínimo. E eu gastei em torno, da hora que eu coloquei no fogão até a hora que deu o ponto, eu gastei por volta de 12 minutos. Mas aí varia de fogão para fogão, né? Não dá para ter uma noção, tipo, é 12 minutos, o brigadeiro tá pronto. Não, entendeu? Daí varia da intensidade da chama do seu fogão, tudo. No meu fogão gastou mais ou menos isso. Daí no vídeo vocês vão ver que eu mostro mais ou menos o ponto. Você vê que ele abre bem o caminho de Moisés, ele cai em blocos bem firmes, o ponto dele ficou muito bom. Daí eu coloco ele sobre o plástico filme e embalo e deixo chegar em temperatura ambiente e guardo na geladeira. Ele pode ser congelado também. Se você quiser deixar ele pronto por mais tempo, você pode estar colocando glucose também para evitar dele açucarar. Daí agora a gente vai estar fazendo o de morango. Daí é uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Eu usei suco Tang para estar saborizando, mas você pode usar pó saborizante sabor morango, o da Mavalério é bem bom, e o Nesquik. Eu, no caso, eu gosto do sabor que o Tang traz. Daí uma colherzinha de chá de margarina, que é uma receita só, e o creme de leite já tem gordura, né? Daí levei ao fogo. Esse daqui, ele já demorou um pouquinho mais para dar ponto. O de morango, eu acredito, se eu não me engano, acho que foi 14 minutos. Da hora que eu coloquei no fogo até a hora que deu o ponto. Até dei uma erguida na panela para mostrar como que tava a chama do meu fogão. Tava no médio. Esse meu fogão, ele tem 4 trempas, todas elas tem a chama bem alta. Daí tem 2 bocas maiores e 2 menores, eu faço na menor e eu começo com a chama mais alta e depois eu abaixo, para não ter perigo de queimar o fundo. Ainda mais quando o doce é clarinho, se queima o fundo fica muito feio. Agora eu vou estar fazendo o creme de ninho. Daí o creme de ninho, eu fiz 2 receitas, né? Eu coloquei 2 caixas de leite condensado, 60 gramas de leite ninho, 2 caixas de creme de leite, Daí eu dissolvi, né, o leite no
o leitinho, né? O leite condensado, para evitar de ficar bolinha. Porque os pós, eles dissolvem melhor no leite condensado puro. Daí agora o creme de leite. Eu também dou uma misturadinha para evitar de ficar pontinhos brancos, porque o creme de leite também deixa pontinhos brancos. No caso, como esse brigadeiro é claro, não se destaca tanto. Mas se fosse um chocolate, um creme de chocolate, tem vezes que ele fica com pontinha. Daí, como essa é uma receita que eu vou usar para fazer recheio de bolo, né? E eu quero que fique mais firme, eu coloquei 120 ml de leite. Se fosse para fazer um bolo de copo, alguma coisa nesse sentido, eu teria colocado 125 gramas para cada receita. Mas daí nesse caso eu boto menos leite, no caso eu botei 120 para 2 receitas. E levei ao fogo por 12 minutos depois que abriu fervura, para ele ficar bem firminho, para o bolo ficar mais estável. Daí agora a gente vai fazer o creme de chocolate. O creme de chocolate, ele tem a mesma base, né? 2 caixinhas de leite condensado, 50 gramas de cacau, eu tô usando 50%. Daí você dissolve ele no leite condensado, como eu já disse. Depois a gente vai acrescentar o creme de leite, também 2 caixinhas. Na verdade, foi 100 gramas de cacau, 50 gramas seria para uma receita só. Aqui, como são 2 receitas, foi 100 gramas de cacau. E as 2 caixinhas de creme de leite, mexe bem para evitar os pontinhos brancos. E de leite, eu também coloquei 120 e levei ao fogo assim que abriu fervura 12 minutos, para ficar um recheio mais firme, para deixar o bolo mais estável. Como eu já tinha dito no creme de ninho. Esse recheio fica muito cremoso mesmo. Ele é bem... E assim, por ele ir leite, ele não fica tão enjoativo quanto o brigadeiro. Mas é importante deixar ele com um ponto mais grossinho mesmo, ponto mais firme. Pra evitar... Porque se ele ficar no ponto mais molinho, ele não vai ficar estável no bolo. E pode acontecer de vazar recheio, do bolo dançar. Então é bem importante deixar ele bem consistente. Então no creme de chocolate ainda vai 50 gramas de chocolate meio amargo nobre, tá? Em barra. Daí agora a gente vai para a receita do bolo. Eu vou estar falando a receita, uma receita só. Porque eu tô fazendo a receita em dobro. Uma receita rende uma forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Uma receita vai 4 ovos, 276 gramas de açúcar. Daí a gente vai estar batendo essa mistura até ela aumentar de volume e ficar bem esbranquiçada. Daí, enquanto isso, eu já fui pesando o trigo, que vai 272 gramas de trigo. E já fui preparando o leite morno, 110 gramas de leite morno ou de água, aquilo que você preferir. 10 gramas de essência de baunilha e 14 gramas de fermento, né? Uma colher de sopa de fermento. Daí esses são os ingredientes do bolo. Daí ele já bateu, já aumentou bem de volume, já tá bem esbranquiçado, quase que encheu a forma. Tá vendo como ele fica bem cremosinho? Só tem ovo e açúcar aqui, não foi acrescentado mais nada ainda. Daí agora a gente vai estar colocando o trigo e o leite com a essência e vai misturando aos pouquinhos. Coloca um pouco de um pouco de outro, vai alternando e misturando. Sempre com o fouet pegando de baixo para cima. Eu normalmente, às vezes, eu uso até o fouet da batedeira, mas como era 2 massas, o fouet é curto, né? Daí, se eu for tentar mexer com o fouet, minha mão entra dentro da massa, vira uma nhaca danada.
Daí eu peguei esse fouet que tem o cabo mais longo. Daí sempre pegando de baixo para cima, mexendo com leveza, para poder manter a aeração, né? Todo o ar que a gente conseguiu para o bolo ficar bem fofinho. E depois de colocar todo o trigo e o leite, né? A gente coloca o fermento e também mexe delicadamente apenas para misturar o fermento. Daí eu já tinha untado essa minha forma com o meu desmoldante caseiro, né? Que é uma colher de trigo, uma colher de óleo e uma colher de margarina. E você mistura bem e pincela somente o fundo da forma. Daí eu coloquei a massa o suficiente para, tipo, 2 dedos para encher a forma, né? E a massa que sobrou, já fui fazendo os cupcakes, que deram 12 cupcakes, né? Que essa encomenda era um bolo de 20 de diâmetro, um bolo de 10 de diâmetro e 12 cupcakes. Daí faltou um pouquinho, daí eu acabei completando com a massa da forma para não bater só um cadinho à toa, né? Acho que faltou 2 cupcakes. Daí eu complementei com a massinha que no final não fazia tanta diferença. Daí agora eu dei uma batidinha e levei eles pro forno, 180 graus, até eu fazer o teste do palito e sair limpinho. Daí deixei ele descansando, né, esfriando. E agora a gente vai estar enrolando os docinhos. Esse é o docinho de ninho que a gente fez. O meu docinho de festa pesa 15 gramas. O de ninho e o de morango, que são o que a gente vai fazer hoje, eu peso ele já com as 15 gramas, porque o confeito de leite em pó, né, não pesa nada, nada, nada. É só mesmo para dar um acabamento. Daí, assim, mesmo com a luva, eu ainda dou uma leve untada na mão, gasta bem pouquinho a margarina, né? Só pra não grudar mesmo nadinha. Daí eu vou pesando um por um. Esse pedido era 25 de ninho e 25 de moranguinho. Daí agora já tinha aberto as forminhas pétalas. Daí vou abrir as forminhas normais, né? E eu uso a forminha número 6 pro tamanho 15. Como eu já disse, eu gosto daquela aparência de que preenche bem a forma. Porque a forma de 5, número 5, eu acho que fica meio sobrando espaço, sabe? Com o docinho de 15 gramas. Eu uso ela para docinhos de 20 gramas, né? Daí agora eu tô botando o leite ninho no pratinho, né? Pra poder tá passando. Eu prefiro botar menos e depois ter que botar mais do que já botar muito. Porque depois fica ruim que fica sobrando, daí acaba jogando fora. Daí conforme a gente vai passando no leite em pó, né? Eu passo pela peneira para poder tirar o excesso, senão fica muito grosseiro o acabamento. Daí o de morango eu botei de confeito, né? Leite em pó. Daí eu peguei um pó colorido com um pouco de brilho da cor magenta, que é o que eu tinha em casa. Pra dar uma cor no leite em pó pra não ficar esbranquiçado o docinho de morango, né? Daí fui pesando também, cada um com 15 gramas já, porque o confeito, como eu disse, não pesa nada, ele é muito levinho. Daí fui fazendo da mesma forma, né? Fui enrolando, passando na peneirinha e colocando nas forminhas.
Foram 25 doces de ninho e 25 de moranguinho. A receita ela rende por volta de 26, 27 docinhos de 20 gramas e de 15 gramas por volta de 30, 33. Daí varia também, né? Porque, por exemplo, se for fazer um brigadeiro, a gente pesa ele com 12 gramas e o confeito chega nos 15. Se for de confete, então, ele acaba ficando menor, porque o confete ele pesa muito, ele dá muito volume. E você fazendo assim, quando você coloca todos na forminha, eles dão a aparência de estar no mesmo tamanho, fica mais harmônico. E todos acabam pesando o mesmo peso também, né? Daí eu finalizei os docinhos, ficaram bem bonitinhos. Agora eu vou estar prensando o bolo, né? E eu molho o meu bolo com a caldinha de leite condensado, né? É um pouco de leite condensado com água filtrada. Eu uso água mineral aqui em casa, né? A água da Sedai é muito ruim, daí eu prefiro água mineral. Daí esse é o bolinho de 10. Eu já vou estar cortando ele. Eu cortei com 3 centímetros de espessura. E o bolo de 20 centímetros, que eu também cortei com 3 centímetros de espessura. Eu acho que esse tipo de cortador facilita bastante para o bolo ficar bem uniforme, porque quando a gente corta com a faca, pelo menos eu não consigo deixar ele tão uniforme assim. Já peguei a balancinha, porque eu peso o recheio, né? E esse bolinho de 10 centímetros, cada camada de recheio vai 150 gramas. Daí eu comecei com recheio de chocolate, né? Esse bolo é 2 amores, né? Então 150 gramas. Daí a gente coloca a próxima rodelinha ali do bolo. Como ela tinha dado um buraquinho ali no meio, eu completei. Daí molhei. Eu não molho muito porque eu tenho medo do bolo derreter. Então eu molho o que eu considero suficiente. Daí 150 gramas também do recheio de ninho. Daí a gente espalha com a colher para ficar bem uniforme. Mais uma camada de bolo, molha. Daí a gente fecha. E ele vai para a geladeira para descansar. Eu gosto que ele descanse de um dia para o outro. Mas se você conseguir deixar pelo menos umas 3 horinhas descansando, já ajuda bastante. Quanto mais tempo ele descansar, melhor. Eu gosto de pelo menos 12 horas de descanso. Daí agora a gente vai estar montando de 20 centímetros de diâmetro, da mesma forma. A gente coloca um disco. Daí molha o bolinho, pra ficar bem gostoso. Daí esse aqui vai meio quilo de recheio em cada camada, né? Então agora 500 gramas do chocolate. Daí a gente vai colocar o outro disco de massa. Daí a gente molha. Aqui eu não vendo bolo por quilo, eu vendo ele por forma. Daí mais 500 gramas de recheio, agora do creme de ninho. Esse bolo é um bolo de andar. Daí eu coloco o último disco, molho.
Daí a gente fecha. Esse plástico não é o suficiente para fechar. Então a gente pega um plástico filme e lacra o bolinho da melhor forma possível para evitar de pegar cheiro, evitar de ficar de qualquer jeito na geladeira. Daí agora os 12 cupcakes. A gente vai estar fazendo furinho no meio dele com o auxílio de uma faquinha, pra gente poder estar colocando os recheios. E assim eu não descarto essas pontinhas que eu tiro, porque depois que eu boto o recheio, eu volto pelo menos parte delas, às vezes não ela inteira. Às vezes eu corto a pontinha e só tampo mesmo a parte do recheio. Mas se você não quiser tampar também, nem precisa, porque o chantilly cobre. E aí, quando você for cortar, tem que cortar com cuidado para não chegar no fundo, né? Porque o fundo é papel, daí o recheio pode umedecer, rasgar. Então, não fazer o cortinho tão profundo. E para cupcake, é muito importante colocar o recheio na manga de confeitar, porque você consegue colocar o recheio de uma forma mais... já preencher, né, ele direitinho. Você coloca o bico mais profundo que você conseguir, vai espremendo e o próprio recheio vai empurrar ele para cima. Esses cupcakes, como é para a mesma encomenda, a minha cliente pediu 6 de ninho e 6 de chocolate, né? No mesmo recheio do bolo. Agora eu tô colocando o recheio de chocolate, né? Nos 6 cupcakes restantes. Daí já coloquei a tampinha nos cupcakes de ninho. E daqui a pouco eu vou colocar as tampinhas também no de chocolate. Daí eu vou reservar eles numa assadeira e cobrir com plástico filme para ficar na geladeira até o dia seguinte, que é quando eu vou estar fazendo o confeito do bolo e dos cupcakes. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar confeitando, né, o bolo e montando ele, pilha de andar, tudo, né? Então, aguardo vocês, tá bom? Tchauzinho, gente. Fique com Deus.